Hoje a gente vai bater um papo muito importante. Eu vou receber aqui a Cristiana Castrucci. A gente vai falar sobre o livro que ela está lançando, que chama Você Me Viu Por Aí? A Cristiana teve câncer de mama em 2011 e ela resolveu escrever um livro para compartilhar essa experiência. É uma atitude de muito amor, porque eu tenho certeza que a partir da experiência da Cris, você também pode entender o seu momento hoje e ter uma vida muito melhor daqui a pouquinho, tá bom? Agora a gente também vai falar dessa doença que cada vez é mais conhecida por todos nós, né? O câncer, graças a Deus a gente já sabe que teve uma evolução nesse tratamento, muitos casos de cura, mas cada vez atinge mais pessoas no Brasil e no mundo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, estima-se que para esse ano, mais de 500 mil novos casos aqui no Brasil. Então a gente vai entender um pouquinho essa incidência do câncer, principalmente nas mulheres, e com o câncer de mama, de útero, de ovários. Eu vou conversar com o oncologista do Hospital Bandeirantes, doutor Lucas Vieira dos Santos, que também vai nos ajudar a entender melhor esse assunto. Muito obrigada, doutor. Obrigada por ter vindo. Vamos sentar aqui para a gente bater um papinho? Daqui a pouco a gente vai ter um depoimento bonito, eu acho que gratificante, de uma mulher que já passou por essa experiência, né? Mas tem muitas mulheres hoje ainda com muita angústia, muito medo, muita dúvida. O que a gente pode falar? Eu passei alguns dados que são alarmantes, um número grande para esse ano, mas ao mesmo tempo tem boa notícia, né? Que tem aí um caminho de tratamento já com muitos casos de cura. Sem dúvida. Obrigado pela oportunidade. A gente percebe cada vez que passa, a gente vê mais casos de diagnóstico de câncer, os números mundiais são alarmantes, a gente tem mais de 12 milhões de casos novos anualmente. Mas o que tem mudado principalmente é a nossa percepção da doença. Hoje, infelizmente, a gente fala mais sobre câncer, a gente consegue discutir mais, e especialmente para o câncer de mama, isso é fundamental. A gente pode fazer o rastreamento precoce em mulheres que não têm sintomas. Com isso, a gente consegue fazer diagnóstico numa lesão inicial, não avançada, e a gente aumenta muito os resultados. Talvez se a gente... Houveram vários avanços, técnicas de cirurgia e reconstrução, radioterapia, tratamento com quimioterapia, tratamento hormonal. Mas, de fato, o que mais faz a diferença é o diagnóstico precoce. Por isso que a Academia Americana de Câncer recomenda rastreamento a partir dos 40 anos para toda mulher saudável, sem nódulos, sem alteração nenhuma. Mesmo que não tenha um histórico de câncer na família? Se a mulher tem um histórico familiar, que não necessariamente a gente está falando de câncer hereditário, tá? Mas se existe um histórico familiar, é feita uma avaliação de risco e a estratégia de rastreamento, a idade de início de mamografia ou os exames complementares que devem ser realizados podem mudar um pouco. Mas para a mulher sem histórico familiar, que a gente chama com risco populacional de desenvolver câncer de mama, a partir dos 40 anos deve-se iniciar os exames de rastreamento e principalmente a mamografia. Doutor, durante um tempo no Brasil, eu me lembro muito que as pessoas estavam já com a mente fixada de que elas poderiam fazer apenas o autoexame, né? Não falava-se faça só o autoexame, mas a propaganda era faça o autoexame porque isso vai te prevenir do câncer. O autoexame é suficiente? Não. Uma vez que eu ouço você falar que a gente tem que fazer mamografia a partir dos 40? Na verdade, o autoexame ele é muito importante porque ela coloca na cabeça de toda mulher a importância de pensar sobre a possibilidade de diagnóstico para poder se cuidar. O desempenho do autoexame frente às técnicas de radiologia, a mamografia, a ultrassonografia, em alguns casos a ressonância, ele é muito aquém. Então, o autoexame da mama deve ser encorajado por toda mulher a partir dos 25, 30 anos, até para ela se conhecer qual que é o tamanho da mama, qual que é a espessura da pele, se existe algum tipo de anormalidade anatômica que possa causar algum tipo de confundimento no futuro. Mas, na verdade, o que faz a diferença são os exames de rastreamento e aí, principalmente, o exame com mamografia. Tá. Agora a gente está falando do câncer de mama, né? Mas outros tipos envolvem as mulheres. O câncer de colo de útero, de ovários. E aí, qual seria a prevenção que as mulheres deveriam fazer? E a partir de quantos anos? Perfeito. O câncer do colo uterino é uma doença altamente prevenível.
mais de 95% das lesões, talvez até mais do que isso, são relacionadas à infecção pelo HPV, né? E se previne o câncer de colo de útero de duas formas. Primeiro, fazendo Papa Nicolau, outras técnicas mais avançadas que a gente pode discutir em detalhes depois, mas visita o ginecologista, faz o Papa Nicolau, pelo menos a cada 3 anos, em alguns casos anualmente, porque se identifica a lesão precoce, a lesão que tem um potencial de virar câncer no futuro, e a partir daí se consegue fazer o tratamento específico. Então, a gente fala que aumenta a incidência, aumenta a mortalidade de diversos tipos de neoplasia, mas se a gente olhar os gráficos de países de Europa, Estados Unidos, câncer de colo uterino é relativamente raro. As pessoas não vêem esse tipo de diagnóstico, porque as medidas de prevenção são muito eficientes, né? Em relação ao câncer de ovário, o câncer de ovário é uma doença habitualmente da mulher após os 40 anos, após os 50 anos, uma mulher na pós-menopausa. Não existe uma técnica de prevenção tão eficiente, salvo alguns casos de risco familiar aumentado, algumas mutações genéticas que, eventualmente, a cirurgia antes da mulher desenvolver a doença pode trazer algum benefício, né? Para câncer de endométrio é uma situação muito parecida. A gente não tem tanta ferramenta para fazer um diagnóstico precoce que faça, de fato, diferença no cuidado, né? Mas se a gente tiver que lembrar ficar com 2 informações. A primeira é, mulher com 40 anos, consulte seu ginecologista, o teu médico, o teu clínico, faça mamografia. E a mulher, a partir dos 15, 20 anos, de fato, a partir do início da atividade sexual, consulte o ginecologista para fazer Papa Nicolau. Perfeito. Fala-se muito em cura de câncer. Isso é fato? É fato. E quanto mais precoce o diagnóstico, felizmente, maiores as chances de cura. A taxa de cura varia muito, a gente não consegue dizer de uma forma genérica um número muito preciso, porque são várias informações que durante a consulta a gente acaba capturando que se consegue estimar um risco. Mas, de forma geral, hoje até 37% dos cânceres são curados, de forma geral. Esses casos com detecção precoce, especialmente câncer de mama, que faz diagnóstico com mamografia, lesão pequena, a gente pode chegar a taxas acima de 75%, 80%, em alguns casos, virtualmente 100%. E o tratamento para chegar à cura é a radioterapia e a quimioterapia ou nem sempre? Para câncer de mama, especificamente, o principal tratamento é o tratamento com cirurgia. A remoção da doença e, eventualmente, dos linfonodos, se tiverem acometidos, né? Para a doença localizada. A quimioterapia, o tratamento hormonal, o tratamento com radioterapia, ele pode ser utilizado a depender do tipo de cirurgia realizado, do tamanho do tumor, do quanto que essa lesão invadia os gânglios da axila, por exemplo, né? Então, o tratamento ele é customizado, ele é quase que moldado de acordo com as características das mulheres. E hoje a gente dispõe de tecnologia para fazer algumas avaliações de algumas proteínas que determinados tumores se expressam e outros não. Então, a gente consegue, de fato, como se fosse um alfaiate, né? Desenhando, construindo uma roupa, né? A gente consegue deixar aquilo bem de acordo com a necessidade que aquela mulher precisa. Você falou de alfaiate, eu me lembrei também de falar da reconstrução, né? As mulheres às vezes ficam muito apavoradas, porque mexe com a autoestima, a retirada das mamas. Essa reconstrução hoje também está impecável, né? Sim, sem dúvida. Os resultados são cada vez melhores. A gente teve nos últimos 20 anos muitos avanços em relação à técnica reconstrutiva, né? Hoje a gente se preocupa mais com isso. No passado, se preocupava exclusivamente em deixar a mulher sem doença, o importante é curar, e hoje a gente dá mais atenção para esse lado de reinserção da mulher na sociedade, ela se sentir bem, qualidade de vida, isso é muito importante. Então, hoje a gente faz parte do planejamento inicial do tratamento cirúrgico fazer esse tipo de... A mulher já chega no consultório do mastologista, ela sai de lá já com planejamento. A cirurgia vai ser tal, eu vou reconstruir dessa forma, vou reconstruir no mesmo tempo, de forma geral, né? Muito bom. Então, essa preocupação é sempre levada em conta. Dr. Lucas Vieira dos Santos, fica aqui comigo porque a gente ainda vai continuar a conversa. Agora, vem cá, eu continuo conversando
como no primeiro bloco, com o oncologista Dr. Lucas Vieira dos Santos. E agora eu recebo a Cristiana Castrucci, que é autora de um livro lindo que ainda será lançado, já está na editora. E ela tem uma história maravilhosa. Ela teve câncer de mama em 2011 e aí ela resolveu escrever o livro Você Me Viu Por Aí? E o intuito desse livro é ajudar as mulheres e as pessoas que não têm condições de fazer exames para detectar precocemente um tumor. E é muito bacana a Cristiana levantar essa bandeira e olhar para ajudar tanta gente, porque por falta de conhecimento, às vezes você não faz a detecção antecipada, precoce, e aí o tratamento é complicado. E pode ser diferente. Sem contar que são vários depoimentos de mulheres lindas que superaram o câncer e que também podem te ajudar. Vem cá comigo, deixa eu dar um beijo aqui na Cristiana. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, Cláudia. Olha que mulher linda! Nossa, e tem várias outras no seu livro, Nossa, né? São mais quantas 10 histórias, Cris? Tem 10. Tem 10 histórias. 10 e a minha. E todas, então são 11. Somos todas 11. são mulheres que tiveram câncer. Todas são mulheres que tiveram câncer, não necessariamente de mama. Porque às vezes a gente só foca para o câncer de mama, né, Cláudia? A gente esquece que existem outros tipos de câncer que afetam as mulheres. E foi bacana porque a gente conseguiu, nesse livro, fazer, assim, depoimentos de pessoas muito velhas e muito jovens. Para dizer assim, nós estamos na estatística, né? Eu estava conversando com o doutor, falando que a pergunta que eu achei mais interessante era assim, por que não eu? Porque todo mundo fala, mas por que eu tive, por que não eu? Nós estamos numa estatística. Então, a hora que a gente enfrenta essa estatística, a hora que a gente sabe que a gente tem alguma coisa, vamos lutar, né? E aí você percebe que, eu percebi com a minha história, que você realmente você perde essa personalidade, aquela crise antiga, ela fica parada no tempo. E você começa a questionar uma série de coisas, que eu acho até que seria normal na segunda idade da vida da gente. Que você mesmo faz esse tipo de questionamento, às vezes troca de profissão, e de repente o câncer ele te faz acordar por uma maturidade muito maior. Então, quando você sai dessa luta, você sai muito melhor, muito mais inteira. Então, foi quando eu vi que isso tinha acontecido comigo e que tinha acontecido com a minha amiga do lado, eu falei, não, vamos botar um livro, porque eu contei a minha história de uma maneira muito engraçada, porque eu falava que eu brincava que eu adquiri outra personalidade, que me chamava Donatella. Então, as minhas amigas assim, é a Cris ou é a Donatella que está aí? Eu falei, Donatella, ninguém fala comigo que hoje eu estou para bater, hoje eu vou bater. Não, hoje é a Cris, eu estou calma. Então, essa transição, eu escrevi o livro brincando e todas elas puseram seus personagens também durante o período. Foi muito legal. Nossa, você percebeu que lindo que é isso? Eu acho que é um ato de amor, né? Ela tá aqui para falar para você que talvez esteja passando pela mesma situação, que, ao contrário do que talvez você pense hoje, você vai sair dessa muito melhor, muito mais forte, muito mais bonita, muito mais madura. Não é isso, Cris? Muito mais mulher. Muito mais mulher. Muito mais sensual. Olha, e às vezes a mulher, quando ela entra nessa doença, ela não acredita nisso. Como você foi assim? Quando você descobriu, como é que foi? Quando eu descobri muito precocemente. Daí a minha ideia de trabalhar e de ajudar com esses exames precoces, principalmente a mamografia, né? Mas eu descobri sem querer. Então, assim, quando você percebe... A primeira coisa que eu fiz, Cláudia, foi muito engraçado. Quando eu soube que o meu médico veio falar comigo, eu saí do consultório, eu parei numa igreja e agradeci. Porque, de fato, eu descobri alguma coisa boa tinha que ser. Então, eu botei a mão, Nossa Senhora, e falei, meu Deus, minha Nossa Senhora, obrigada, porque podia ter sido tudo tão pior. E, a partir daquele momento, eu comecei... Eu vou ser muito sincera, eu nunca pensei no câncer como um final de vida. Mas o que me mexeu foi o período de transição. Esse questionamento que te deixa assim, mas espera aí, é isso mesmo que eu quero da minha vida? Mas será mesmo que... E a falta de conexão com as pessoas. Porque a gente está vivendo uma transição nesse mundo, do mundo material para o mundo espiritual. E as pessoas não percebem. Então, quando alguém pergunta para você, mas que horror, você tirou uma mama, tirou um pedaço, uma ficou maior que a outra, não faz mal, porque você não deixou de ser você mesma. Pelo contrário, você até mostra com orgulho. Você entendeu? Eu tenho uma mama maior que a outra. Um dia eu vou colocar a outra igual para ficar idêntica, mas eu olho e falo assim, olha como ela é diferente, mas olha como ela está bonita. Você entendeu? É diferente, Cláudia, eu não sei te explicar, mas é uma bênção.
Gente, que lindo isso! Tá vendo? Falei hoje, comecei o programa falando, agradeça por todas as coisas, nada é por acaso. Eu achei muito bacana a experiência da Cris, dela ter essa visão, né? E essa fé, e de falar, não, alguma coisa boa vai acontecer disso aqui, agradecer. Parabéns. Vamos assistir as histórias que a gente escolheu lá? E olha, o livro é muito lindo, muito divertido. E ele foi fotografado, né? Tem várias fotos. Quem tá fazendo essas fotos é uma amiga minha, querida, Maristela Coaviva. Um beijo pra Maris, deve estar assistindo. E agora você vai ver que estão lá várias mulheres animadíssimas fazendo parte dessa história, que depois a gente fala que vai ser revertido também com uma finalidade muito importante. Pode soltar. Eu tive câncer de reto em 1995 e, na época, eu estava passando por um grande estresse. E depois que passou tudo, que eu estava me sentindo super bem, aí é que veio a doença. Quando eu recebi a notícia que eu estava com câncer, eu estava sozinha. Então a médica falou assim, olha, você está com um tumor e tal. Bom, eu tive que voltar para casa sozinha. E quando eu falei pro meu marido, a reação dele foi dormir, entendeu? Então, assim, eu fiquei desnorteada, eu não sabia o que ele estava sentindo, né? No dia seguinte, eu percebi que ninguém tá acostumado, estava todo mundo acostumado a me ver forte, entendeu? Então, a minha fragilidade naquele momento não foi muito boa, né? Olha, eu acho que tem que ter coragem. Primeiro para a gente aceitar o que é difícil e depois a gente sabe que isso passa. E se a gente aceitar e querer isso numa boa, passa tão fácil. É bem melhor. Mas assim, fui morar na fazenda, mudei meu modo de vida, eu trabalhava demais, entendeu? Aí casei, fui morar na fazenda e a minha vida realmente mudou. Na realidade, eu mudei para continuar sendo eu mesma, mais leve, mais suave, a mesma pessoa. Digamos que todo ser humano tem um grande acervo interior, espiritualidade, capacidade de superação, eu apenas acessei, mas eu não mudei. As pessoas, é engraçado que elas não sabem se elas despedem da gente, quando você dá a notícia, né? Então elas não sabem se ela já fala assim, ela vai morrer, se despedem ou fingem que não é nada. Mas eu acho que foi uma experiência assim, que eu cresci como pessoa, entendeu? Quer dizer, eu acho assim, eu não dou mais importância para muita coisa. Quer dizer, para eu sair do meu trabalho, eu sou decoradora, trabalhava muito, e fui morar numa fazenda onde não tinha nada, ninguém, só eu e meu marido. E foi, assim, muito legal. Eu acho que eu consegui ver as cores da vida ali. Eu era muito razão. Eu achava que tudo devia ser como eu queria. As coisas eram da minha maneira. Hoje eu vi que não. A gente não leva nada. E eu acho que cada um tem que ser como é. Eu tenho que aceitar isso. E eu estou muito mais feliz com isso. Que lindo, né? Eu tô toda arrepiada aqui. Que coisa mais linda, mais emocionante. É isso, viu? E pela sua experiência, doutor, eu vejo que hoje essas mulheres têm uma autoestima lá em cima, né? Durante o tratamento, como é que fica tudo isso? Porque a gente vê no final tudo ótimo. E durante? Habitualmente, durante o tratamento é a pior fase, porque é onde geram as maiores incertezas, especialmente antes de ter todos os testes necessários, em que não se faz um plano de tratamento, a senhora vai fazer isso, vai fazer aquilo depois. O desconhecido gera muita insegurança para as pessoas de forma geral. Mas uma vez que começa a tratar, começa a ver que está indo tudo bem... Esse tratamento dura quanto tempo? Isso depende, ele pode durar até 10 anos, né? Isso depende muito de diversas características, especialmente características
moleculares da própria doença, que acho que a gente não precisa pormenorizar agora, mas o tratamento com quimioterapia pode durar entre 4 meses e meio a 8 meses, às vezes prolonga as infusões de um anticorpo por 1 ano. Né? Então, ele é muito específico para determinado tipo de paciente. Durante o tratamento, teve algum momento muito complicado, Cris, assim, que foi difícil para você? Para mim foi, porque eu, na realidade, quando eu fiz a cirurgia, eu estava curada. E eu fiz um tratamento preventivo, porque quando você tem numa mama, né, você tem uma chance maior de ter numa outra. E eu tive uma reação química a esse tratamento. Então, foi assim, a Cris e a Donatella se matavam, né? Porque foi um caos. Então, realmente, eu sofri neste período, porque você fala, meu Deus, eu não vou melhorar nunca. E as amigas minhas que fizeram algum outro tipo de tratamento, que também sentiram isso, e a sensação assim, nossa, quando é que isso vai acabar, não é? Mas a hora que acaba, é maravilhoso. E parece que foi muito rápido. Não, e parece que foi ontem, assim, acabou. Foi. Me conta uma coisa, o livro será lançado agora Dia 1º de outubro. 1º de outubro. Porque outubro é o mês rosa, Cláudia. É no mundo inteiro, é o mês do câncer na mulher. Então, o shopping Cidade Jardim, no caso, vai estar todinho de cor-de-rosa para a gente poder lançar esse livro no dia 1º. Vai ser lindo. Que lindo. O lançamento vai ser na Livraria da Vila. Então, Livraria da Vila, já anota na sua agenda, dia 1º de outubro. Às vezes você está em outro estado, vem para cá conhecer essa mulherada maravilhosa, né? Que passa tanta coisa boa pra gente. Então, dia 1º de outubro. E a verba do livro? Vai para um projeto do Pense Rosa, junto com o Hospital de Câncer de Barretos, que é a carreta que sai com o mamógrafo, fazendo exames de mamografia em cidades pequenas, que não têm hospitais ainda equipados. Então, é um trabalho muito bonito, Cláudia, e é um trabalho caro, bonito e difícil. Então, vamos conscientizar as mulheres que elas precisam fazer mamografia. Eu estava pensando nisso agora, né? Às vezes você tem uma carreta passando na tua cidade e não dá conta do quanto é importante. Vá, não espere, não. Tem que ir. Tem que ir. E os hospitais também hoje estão equipados, alguns, né? Não todos. Então, as mulheres também podem ir ao hospital e pedir para fazer o exame, é assim? Habitualmente, o exame de mamografia é feito em clínicas menores, não necessariamente em grandes hospitais, né? Mas o hospital pode ser necessário no futuro para o planejamento do tratamento daquelas mulheres que tiveram a infelicidade ou, eventualmente, a felicidade de... Que no final das contas descobre-se que é felicidade, né? A gente estava comentando ali um pouco antes do programa começar, que de forma geral as pessoas ficam melhores depois do diagnóstico. Parece que elas se redescobrem outros valores. Perfeito. Mas eu imagino que hoje, talvez, se você esteja vivendo isso, o seu coração não está assim, você não está conseguindo enxergar tanta graça, tanto brilho nisso tudo. Está com dúvida? vidamelhor@redevida.com.br ou liga, mesmo se você quiser desabafar, 0 operadora 11 2202 8432. Você está em casa, tá bom? Segura aí que a gente já volta. E eu continuo então com o Dr. Lucas Vieira dos Santos, com a Cristiana Castrucci. A gente já tem algumas dúvidas, algumas perguntas aqui, e aí eu já vou passando. A Sueli Caldas, ela gostaria de saber se a gente pode evitar o câncer. Ela é de Poços de Caldas. Perfeito, Sueli. Não existe nenhuma medida que individualmente consiga fazer a prevenção de um câncer aparecer, salvo aqueles casos menos frequentes de câncer familiar, que acho que a gente está falando aqui de prevenção de forma geral. Primeira coisa, evite exposição direta ao sol, use protetor solar, faça atividade física regularmente, tenha uma alimentação saudável, rica em frutas e vegetais, evite a obesidade, evite condições associadas ao diabetes. Então, são medidas que valem para uma boa saúde, que previne outras doenças também, não apenas o câncer. Então, o segredo é: seja feliz, tenha uma vida o mais saudável possível. Ok. A Nádia Cavalli, ela é de Pereira Barreto, aqui em São Paulo. Ela disse que tem uma filha com 32 anos que está com câncer lobular na mama. Falou que surgiu de repente e os médicos sempre falam para fazer mamografia após os 40. E por que não antes, já que a filha dela tem 32 anos? Nádia, a recomendação de fazer o screening a partir dos 40 anos se baseia em grandes estudos. Não existe uma evidência muito grande de que a gente consiga reduzir
a mortalidade e fazer o diagnóstico precoce em mulheres mais jovens, até porque a mamografia em mulheres com menos de 40 anos, é uma fase em que a mama ela é mais densa, a mamografia tem um desempenho muito prejudicado. Por isso que não é recomendável para a pessoa que tem um risco populacional, que não tem um risco familiar importante, não é recomendável começar o rastreamento antes dos 40. Entretanto, no contato com o ginecologista, deve ser feita a discussão, deve ser feito o exame físico, tudo isso de fato faz diferença. Quando a gente fala de um programa de rastreamento, a gente não consegue fazer o diagnóstico precoce em todos os casos. Existem inclusive mulheres acima dos 40 anos que fazem mamografia anualmente e faz mamografia, está tudo bem, 6 meses depois faz o diagnóstico do câncer. Então, a gente está falando de medidas que reduzem o risco de problemas futuros, mas nada nessa vida acaba tendo uma eficácia de 100%. Ok. Uma pergunta para os dois, talvez a Cristina possa ajudar. É da Marlene Rodrigues, ela é de São Paulo, e ela gostaria de saber se tem algum lugar que ela possa frequentar para se sentir mais forte, ajudar no psicológico. Ela está com câncer de útero, não está conseguindo ter força, está muito deprimida. Olha, você sabe que foi muito interessante quando aconteceu comigo. Eu entrei num site e eu achei a coisa mais engraçada. Nos Estados Unidos tem um site assim, mulheres de crises raivosas, e que são as mulheres que tiveram câncer. Mas assim, eu procurei ajuda, na realidade, com terapeuta. Eu acho que a terapia é muito importante, ajuda muito. E agora, o Hospital de Câncer de Barretos, eu sei que ele tem uma área preparada com psicólogos para poder ajudar. Mas é muito bom fazer uma terapia. E tem outros hospitais? Tem algum serviço que seja gratuito? Na verdade, ela é de onde? São Paulo. De São Paulo. Na verdade, os grandes hospitais costumam ter grupos de apoio, né? Dentro de cada hospital que tem um número considerável de mulheres, hospital público, inclusive, eu não sei especificamente dizer, mas isso é muito comum no Hospital de Câncer de Barretos, tem. Existem grupos de apoio que é formado por pessoas que tiveram diagnóstico de câncer de mama. Normalmente são grupos de pessoas com o mesmo diagnóstico, com apoio psicológico da própria instituição. Porque é importante, sim, né? Sim, sem dúvida. Muito. E a gente tem que realmente estar bem, ficar mais fortalecido. Marlene, faz como a Cristiana, procura num site também. A gente também vai dar uma pesquisada, depois eu vou pedir para a produção retornar para você com algumas sugestões, tá bom? Tem outras perguntas aqui, olha. A Maria de Fátima Ribeiro, ela é de Cravinhos, em São Paulo. Ela disse que teve um câncer de mama em 2009. Ela fez um quadrante. Pergunta se é aconselhável colocar uma prótese, já que tem um tempo que ela teve o problema. Perfeito. Bom, dona Maria de Fátima, o diagnóstico é de 2009 e isso não te traz nenhuma contraindicação para colocar uma prótese. Converse com o seu mastologista, veja como é que você se sente em relação à tua própria autoimagem. Isso é importante. Se você estiver feliz, não é necessário fazer uma cirurgia reconstrutiva. Mas se a senhora tiver com algum tipo de insatisfação, eu não vejo problema nenhum, converse com ele, veja as opções que nós temos. Perfeito. A pergunta agora da Emanuele da Paraíba, ela diz que está acompanhando o programa. Gostaria de saber se ovários policísticos podem ser um sinal de baixa imunidade ao câncer para a mulher. Na verdade, é uma pergunta interessante. O ovário policístico, é muito comum a mulher ter cisto no ovário, isso é natural, isso é fisiológico. Então, não necessariamente a mulher que tem cisto no ovário tem a síndrome do ovário policístico. A mulher que tem a síndrome do ovário policístico, normalmente ela tem algumas outras características, está associada à obesidade, está associado a alterações menstruais e, em alguns casos, aumento do nível da insulinemia, do nível de insulina, e isso, infelizmente, está associado a alguns tipos de câncer. Tá bom. A Maria do Socorro de Souza Gomes, ela é de São Paulo, pergunta o seguinte: ela teve um mioma, ela gostaria de saber se ela pode ter câncer caso ela não cuide desse mioma. Perfeito. O mioma do útero é a neoplasia mais comum do útero, a neoplasia benigna. Então, não precisa ter preocupação. Os casos em que o mioma se transforma em outro tipo de doença mais avançada são extremamente raros. O teu risco é o mesmo risco de uma mulher com a tua mesma faixa etária. Ok. E eu vou fazer a última pergunta, infelizmente nosso tempo acabou.
E aqui é da Denise, ela disse que tem uma irmã que foi diagnosticada com um tumor no estômago e o oncologista pediu um exame que chama cintilografia. Ela gostaria de saber para que serve esse exame. Perfeito, Denise. Existem diversos tipos de cintilografia. Habitualmente, a gente pode pedir, embora não seja obrigatório, a gente pode pedir cintilografia para avaliar a presença de alguma doença nos ossos, então isso se chama cintilografia óssea. Não sei se esse é o caso da tua irmã. Outros tipos de cintilografia podem ser solicitados, né? Às vezes as pessoas se confundem um pouco o nome. Hoje em dia, cada vez mais a gente incorpora o exame de PET, o PET scan, para avaliar a extensão em que a doença se encontra nesse momento. Então, é um pouco difícil saber que tipo de cintilografia, como a mais comum é óssea, eu estou imaginando que seja isso. De qualquer forma, eu acho que é muito importante a gente confiar no médico que está cuidando da gente, não é, Cris? Muito. E o médico passa a ser, assim, o seu braço direito. Eu falo que eu tenho 2 médicos queridos, né? Então, no livro eu até falo que um eu chamo de doutor Belezeira e o outro doutor Maravilha, porque realmente eles te dão todo o apoio que você precisa. E todas as dúvidas que você tem que procurar o médico mesmo. Porque você não sabe nada, né, Cláudia? A gente cai, assim, de paraquedas no meio de uma série de informações, com gente falando até assim, olha, se eu tomava um chazinho de uma erva X, que vai... Você chega num ponto que você não sabe nada. Então, tem que perguntar para o médico mesmo. E o que você poderia falar agora? Tem um monte de mulher assistindo a gente que está passando pelo que você já passou. Que você vai sobreviver, que você vai passar por isso, que você vai se tornar uma mulher mais forte, mais feminina, mais sensual. E mais do que tudo, é uma coisa assim, muito sedutora de você mesmo. Você começa a descobrir que você pode tudo e você consegue tudo. Então, Deus te dá essa graça de você poder realmente conquistar as coisas. Então, vamos conquistar enquanto a gente ainda pode. O resto que vai vir, ninguém sabe, né, Cláudia? Muito bom. Acredite e vamos em frente. Cristiana Castrucci, muito obrigada. Obrigada, assim, em nome de todas as mulheres, pelo que você está fazendo para ajudar para que todas possam fazer a prevenção. O contato é na Lilian Comunica, 0 operadora 11 2275 6787. Inclusive, se você quiser, de alguma forma, apoiar esse projeto, dá uma ligadinha lá, 0 operadora 11 2275 6787. Doutor Lucas Vieira dos Santos, muito obrigada. O contato é o hospitalbandeirantes.com.br. Até a próxima oportunidade, tá bom? Obrigada, a gente vai no lançamento do livro. Se Deus quiser. Obrigada. Sucesso, viu? Obrigada. E parabéns pela iniciativa. Bom, né, gente? Assunto bom, tratar a gente com carinho, né? Eu acho bárbaro quando a gente tem uma turma se mobilizando para olhar o próximo. Eu gosto muito de mostrar isso aqui. A televisão mostra tanta coisa que o ser humano faz de ruim para o outro, mas o ser humano ainda é puro amor, ainda faz muita coisa boa pelo outro. Isso é bom da gente mostrar também, porque não só a Cris está fazendo, você também pode fazer a sua parte, viu?